Uma antiga canção dos meus tempos de infância diz mais ou menos assim: se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, a decisão é sua. A decisão é sua. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Eu quero perguntar a você, você que está aqui, tem tempo? Então ouça essa mensagem. Estamos vivendo o cumprimento das profecias de Jesus que foram feitas há mais de 2000 anos atrás. Talvez você não acredite, mas a palavra de Deus é mais confiável do que as notícias da mídia. Bem mais confiável. Você sabia que o Senhor Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças e até mesmo a dengue? Veja uma de suas profecias a respeito do fim dos tempos. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e há acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Viu só como essa profecia de Jesus sobre o futuro está se cumprindo? E você pode estar pensando, mas Roberto, essas tragédias sempre aconteceram na humanidade. Sim, é verdade. Mas se nós formos analisar nas últimas décadas, elas têm aumentado e aumentado consideravelmente, cada vez mais. Principalmente em relação às pestes. É lógico que antigamente a quantidade de vítimas eram muito maiores, pois a medicina não era avançada. As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece e, com isso, podem se prevenir e preparar-se para uma catástrofe. Vamos ver algumas pestes que atingiram o planeta Terra nas últimas décadas. O ebola, por exemplo, os principais surtos dessa doença ocorreram ao longo dos anos 1970, no meio da década de 1990, e entre 2002 e 2001, sempre na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas e cerca de 1.200 morreram. A SARS, no vídeo você pode ver, é muito parecida com o coronavírus, uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave. Aconteceu entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram registrados na China, e setembro de 2003. A doença afetou mais de 8.400 pessoas, causando mais de 900 mortes por gripe aviária causada pelo vírus influenza do tipo H5N1. A gripe aviária gera os mesmos sintomas de uma gripe comum, porém mais intenso. Também, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2011, foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. Gripe suína. Essa doença teve seus primeiros casos registrados em 2009 e também foi considerada uma pandemia, ou seja, houve casos simultâneos de pessoas infectadas em todo o mundo. Sem contar ainda o que surgiu de 2014 a 2016, matando milhares de pessoas, e também a dengue, que vem crescendo drasticamente ao redor do mundo. Por isso, devemos olhar para as profecias de Jesus e entendemos o tempo em que estamos vivendo. Todas essas tragédias são sinais claros da volta dele. E por isso, devemos estar preparados. E é claro, ficamos tristes e preocupados com o que pode acontecer, pois a Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto à medida que o tempo do fim vai se aproximando. Sabemos que desde que o pecado entrou neste mundo, está debaixo da maldição, e por isso devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e nos garantiu uma morada no céu. E sabemos também que esse momento em que estamos vivendo é apenas o início das dores e que, infelizmente, as coisas tendem a piorar, pois as pessoas, eu e você, não queremos buscar a Deus. Em nossas vidas, o pior vírus que existe é o pecado. Porém, tem uma boa nova para você. Quando nos arrependemos e abandonamos aquilo que desagrada a Deus, Ele nos abençoa e nos livra de todo mal. Veja a promessa do Senhor para nós. Diz o Senhor: se eu fechar o céu para que não chova, o mandar que os gafanhotos devorem o país, e sobre o meu povo enviar uma praga, se meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o virei, perdoarei o seu pecado
e curarei a sua terra. Sabe, isso mostra que a oração e o arrependimento são extremamente importantes, principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Mas também não podemos deixar de tomar precauções, é claro, em relação ao coronavírus. Eu sei que muitos cristãos têm ignorado as recomendações de evitar locais com grande número de pessoas, de lavar as mãos frequentemente. Porque o Salmo 91 diz lá que Deus nos protegerá das pragas, inclusive coronavírus. Mas devemos também nos lembrar que o próprio Satanás usou desse salmo para tentar enganar a Jesus durante a tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou a Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá. E já que no Salmo 91, Deus prometeu que enviaria anjos para proteger os seus filhos. E veja qual foi a resposta de Jesus. O diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Por isso, nós devemos fazer como Jesus e não tentar ao nosso Deus, ao achar que não precisamos fazer a nossa parte, mesmo com essa promessa de proteção. É claro, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença, pois somos seres humanos e ainda sofremos as aflições deste mundo. Por isso, não devemos tentar a Deus. E não tentar, neste caso, significa ser prudente. Isso é, seguir as orientações médicas do governo para evitarmos a contaminação da doença. Afinal de contas, a Bíblia diz que os governantes são instituídos por Deus também. E nós devemos seguir as leis. É claro, não devemos deixar de ter fé. E que essa fé em Deus nos livre de todos os males. Ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Certa vez Jesus ensinou que as chuvas e tempestades e ventos furiosos assolam a casa de todos sem exceção, bons e maus, tanto os que têm a casa edificada sobre a rocha, quanto aqueles que edificam sobre a areia. Por isso, meu caro e minha cara, não use a sua fé como desculpa para agir com irresponsabilidade e ignorar os riscos que o coronavírus pode trazer a você e sua família. A Bíblia conta que certa vez o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade que durou vários dias os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que os ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo. Não, ele foi para frente e trouxe um alerta. E veja o que ele disse: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir que Paulo falava, seguir o conselho de Paulo, e mesmo sabendo que Paulo era um homem de fé, mesmo assim, sabendo que sofreria prejuízos, o problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando, passando por cima do conselho do apóstolo, em vez de parar no porto. E se você continuar lendo essa passagem, esse texto, na sua Bíblia, você verá que um vento muito forte veio até eles, o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Aprendemos com isso que devemos dar passos de fé sim, mas muitas das vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, seja guiado e não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada de ruim pode acontecer com você ou com quem estiver com você. Isso não é fé, é arrogância. E colocar Deus à prova. Eu particularmente acredito que essa tempestade em que estamos, que eu e você estamos enfrentando, chamada coronavírus, logo irá passar. E viveremos dias mais tranquilos. Porém, não podemos deixar de vigiar em momento algum, pois a vinda de Jesus está muito próxima. Veja o que ele mesmo disse: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo,
casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. E, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse em que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Jesus. E você? Agora, eu quero fazer uma oração por você, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil, pelas pessoas que estão sofrendo com o coronavírus. E vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, que se nós voltarmos para o Senhor, Ele perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. Feche os olhos agora, vamos orar. Senhor, Deus meu, Pai, me coloco agora diante do Senhor para te pedir mais uma vez: tenha misericórdia. Misericórdia desse mundo que está tão corrompido pelo pecado, deste mundo que não quer ouvir a tua voz. Pai, nós pedimos por eles. Senhor, o Senhor que intercedeu pelo povo. Pai, tem misericórdia de nossos familiares, de nossos amigos, nossos parentes e de todas as pessoas deste mundo, de nossa Guarapuava. Abre os olhos de cada um. Pai, não deixe que o medo se aloje em nossos corações. Que nós possamos parar de ouvir o que a mídia diz e ouvir mais aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Meu Pai, esses são tempos difíceis, mas sabemos que são necessários, porque a Tua palavra, ela vai se cumprir. São sinais dos fins dos tempos. Meu Pai, nós queremos estar preparados para quando Jesus voltar, nós subirmos com Ele para estarmos eternamente ao lado do Senhor. Nós queremos ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Não queremos ouvir: apartai-vos, malditos, porque quando Jesus voltar, terá bênção e maldição. Senhor, tem misericórdia. Senhor, protege todos nós do coronavírus. Cancela, Pai, a obra maligna, todo medo, toda preocupação que o diabo tem colocado nas casas, na vida das pessoas. Queremos declarar agora a vitória do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nós temos falhado diante de Ti, ó Deus, mas que todos os dias a gente possa nos voltar para Ti e que o Senhor possa nos usar, meu Pai, para levarmos uma mensagem de esperança, de fé, mostrando que Jesus é a única saída para este mundo, esse mundo que está decaído, porque Ele mesmo disse que Ele é a luz do mundo, e aqueles que andarem com o Senhor jamais andarão em trevas. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse das Tuas promessas, da Tua misericórdia, do Teu amor. Fica conosco, Senhor, todos os dias, e que essa semana todas as famílias sejam protegidas. Que a nossa casa não seja infectada, que a nossa vida não seja contaminada. Livra-nos de todo o mal. O sangue de Jesus nos proteja, proteja nossa família, proteja todos. Que o Senhor venha cancelar esse mal que está vindo sobre nós. Em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos na Tua proteção. E nós te pedimos sabedoria para vivermos cada dia na Tua presença. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu, mesmo não merecendo, te agradeço. Amém. Glória a Deus. E que Deus esteja contigo. Receba a proteção e que seja uma semana abençoada.